Certa vez, uma linda garota foi ao bosque colher frutas silvestres. Ela se encantava tanto com a beleza do lugar que sempre perdia a noção do tempo. Acabou voltando depois do pôr do sol e, enquanto caminhava, contemplou o lindo céu estrelado. Uma estrela em particular brilhava mais do que as outras e parecia muito próxima da terra. A estrela cintilava e parecia estar piscando para ela. Será? Ela pensou que sim e sonhou com ela naquela noite. Sonhou que essa estrela era o lar de um jovem muito bonito e bom, um morador do céu. No dia seguinte, a garota voltou ao bosque para colher outros frutos e novamente retornando ao pôr do sol. E nesse momento observou, por trás das colinas distantes, sua estrela piscando mais uma vez. Durante 7 dias, ela voltou à floresta e a cada noite sonhava com o belo rapaz. Sonhava que ele falava de seu amor, mas que não poderiam viver juntos enquanto ela aqui vivesse e ele permanecesse no céu. Muito deprimida pela situação, ela procurou uma velha feiticeira que morava na vila e perguntou à mulher como morrer para que pudesse ser levada ao céu e assim viver na estrela com o seu amor. A vida é um presente muito precioso para ser jogado de lado, disse a feiticeira. Você deve viver a vida que o grande Espírito lhe deu, mas eu posso transformá-la em uma forma que permita que você viva sempre no bosque sob os sorrisos do seu amor. Suas palavras encheram a donzela de alegria. Ela foi com a feiticeira na mata naquela noite e a senhora preparou uma bebida poderosa com as plantas e mandou a menina beber. Assim que ela o fez, seus pés começaram a se enraizar no solo, seus braços se transformaram em galhos, seus cabelos viraram folhas e a donzela havia se tornado um novo arbusto que nenhum índio tinha visto na floresta antes. Quando o jovem do céu viu o que tinha acontecido, ele se inclinou até uma abertura em seu alojamento estrelar. Ele se inclinou tanto que as bordas da estrela quebraram com o seu peso e ele caiu em pedaços brilhantes diretamente na direção da donzela. As porções estrelares caíram como um pó branco e fino que pulverizou as folhas do arbusto. O rapaz foi transformado em flores e, por fim, a donzela e o jovem do céu estavam juntos para sempre. O arbusto, com as folhas de aparência esbranquiçadas e lindas flores, ficou conhecido como sálvia roxa. Nessa história, vemos que a distância não tem importância. Quando há amor e persistência, podemos criar pontes. Nesse desenho, eu incluí a estrela junto ao desenho da sálvia. Observe que em cada desenho dessa série existe algo que nos remete à história contada. Assim, você poderá se lembrar do significado que teve o seu momento de bordado. Espero assim estar plantando sementes em seu coração e criando pontes entre nós. Bom, para iniciar a nossa aula, hoje vai ser um pouquinho diferente o início do nosso trabalho. Começando sempre, imprimindo o risco. O risco está sempre na descrição dos meus vídeos. Eu peço para que você, por favor, sempre entre na descrição, porque além do link para o risco para você imprimir para poder bordar, também tem outras informações. Às vezes eu deixo as linhas que eu usei lá, a relação das linhas. Então é importante sempre abrir a descrição. Dessa vez, o nosso bordado irá medir 10 por 15. Só esclarecendo, o tecido que você usou lá no primeiro projeto, o do alecrim, não precisa necessariamente ser o mesmo tecido, porque depois nós vamos unir no projeto e é interessante também que fique com tecidos diferentes, vai ser uma coisa assim mais borro, mais pro primitivo, então é uma mistura legal, não se preocupe se você não tem mais o primeiro tecido que você usou lá na primeira aula. E também esclarecendo que algumas pessoas ficaram com dúvida, que na primeira aula que eu falei para fazer, deixei espaço para fazer 3 desenhos,
Eu fiz aquilo lá apenas para economizar tecido, porque depois nós vamos recortar um a um na medida, aquela medida e mais a costura. Então, esclarecendo essas dúvidas, hoje eu vou usar esse tecido, que é uma cambraia de linho. Não há necessidade de ser cambraia de linho, tá? Eu sei que ainda está difícil para comprar tecido, então você use um tecido que seja bacana para bordar, tá ok? Procura no Google onde comprar tecido, porque tem bastante loja vendendo online. Então, hoje eu vou usar esse, só que eu vou fazer um aquarelado aqui em cima, porque o nosso desenho, ele tem uma estrela, para lembrar a nossa história, né? Tem aqui a estrela. Então, para dar uma escurecida aqui nessa parte, para parecer um céu, assim, meio, não totalmente noturno, mas um entardecer, assim, onde as estrelas já começam a aparecer. Então, eu resolvi dar uma escurecida aqui nessa parte e ele vai terminando num nada, como se aqui embaixo ainda estivesse claro. Então, eu usei o lápis de cor aquarelável, que nós usamos lá na aula do Tomilho, que eu ensinei bem o básico mesmo da aquarela em tecido, e dessa vez eu usei lápis aquarelável também, pode ser da marca que você tiver. Eu usei um azul um pouco mais escuro e um azul um pouco mais claro. E nós vamos pintar de uma forma, assim, não precisa ser muito certinho, para dar as nuances de céu mesmo. Então, eu vou aqui fazer uma pintura. Brincadeira de criança mesmo. A técnica de aquarela em tecido, ela é bem vasta. Eu já dei alguns workshops, é uma coisa bem bacana para aliar o bordado. Futuramente, eu penso em fazer um curso online de bordado com tecido aquarelado. Aquarela em tecido, mais o bordado. Então, você vai pintando. Veja que está sem compromisso mesmo, para dar a impressão de também talvez nuvens, não precisa ser muito certinho, não. Você só precisa fazer uma transição mais assim, gradativa, para ele ir esvanecendo até ficar clarinho embaixo, porque a nossa intenção não é pintar todo o tecido. Então, vou dar umas reforçadas. Agora eu vou vir com um azul mais claro, para começar e já clareando para terminar em nada. Se você quiser, você pode deixar algumas partes sem pintar, para parecer nuvens. Olha, é importante que você faça isso antes de passar o risco para o desenho, o risco para o tecido. Porque agora, quando a gente aquarelar, se você fez com carbono, vai borrar na hora de molhar, ou se você fez com a caneta térmica ou hidrossolúvel, vai desaparecer. Então, lembre-se, essa é a primeira parte do nosso trabalho. Aqui eu vou terminando bem clarinho, até sumir. Vou dar uma reforçada com o escuro aqui. Veja que eu deixei meio manchadinho. Agora é a hora da gente aquarelar. Essa parte... muita gente me perguntou isso também lá na aula do Tomilho. Essa parte é importante seguir esse passo. Me perguntaram se depois que lavar essa pintura sai. Não, se você seguir esses passos,
de aquarelar agora e passar com o ferro, ele já vai fixar no tecido. Se você não fizer, a hora que você lavar, ele vai sair. Então, além da gente fazer o trabalho de aquarela, né, de dar o efeito, ele também serve para ser fixado. Então, aqui agora eu venho com papel toalha, tá? Um copinho de água e um pincelzinho macio. Então, eu vou molhar o meu pincel e vou começar a aquarelar isso. Não esqueça de colocar o papel toalha embaixo para ele absorver bem. Ele parece que fica muito escuro na hora que você molha, mas a hora que você passar, ele clareia de novo. Deixa bem molhadinho. E agora eu vou passar. Essa etapa de passar também é muito importante. E aqui o meu já está passadinho. Ele deu esse ar manchadinho, parecendo céu mesmo. Veja que é uma pintura bem fácil de fazer. Agora, nessa etapa que já está tudo preparadinho o tecido, você já pode transferir o seu desenho para o tecido. Se você tiver dúvida como transferir o risco para o tecido, eu vou deixar aqui no card que aparece aqui do lado superior direito da tela, um card para você assistir o vídeo que eu ensino a transferir o risco. Então, agora sim, vamos para a aula. Aqui eu já transferi o meu risco para o tecido, deixei uma margem grande para caber o bastidor e depois você pode deixar mais ou menos 2 centímetros de cada lado. Começaremos pelo caule e pelos galinhos das folhas maiores, com o ponto haste, e a linha 501 é um verde mais escuro. Então, aqui fazendo o ponto haste. Essas cores de linha eu deixo como sugestão, tá? Se você não tiver como usar essas mesmas linhas, você pode usar as de seu gosto. Então, escolha 3 tons de verde. Aqui o ponto haste. E dessa forma você faz todo o galho. Agora, para fazer essas folhas de tamanho médio, eu usei a 502 nessa primeira com 3 fios. E nós vamos fazer também o ponto haste. Aqui eu estou usando o verde médio. Então, eu vou fazer o ponto haste até lá em cima, vou fazer rapidinho, porque você já sabe fazer. Aí, chegando aqui na extremidade da folha, eu vou com minha agulha lá para baixo e saio aqui na base dela. E vou fazer um ponto margarida. Margarida a gente volta no mesmo lugar e entra na laçada. E prendo o ponto. Vou fazer essa do outro lado, que é da mesma forma, rapidinho, para você ver mais uma vez como que eu fiz. Venho aqui na base e fecho a margarida. Agora, essas folhinhas menores, eu vou usar só 2 fios.
Então, aqui eu vou fazer um ponto reto, saio aqui na base da folhinha e faço o ponto margarida de novo. Pego aqui bem próximo de onde eu já estou. É parecido com a outra, só que dessa vez foi só um ponto reto que teve dentro do margarida, não o ponto haste. E assim você faz todas essas folhinhas menores. Lembre que essas menores são com 2 fios. Aqui, para ficar mais fácil, tá vendo? Eu entrei com a agulha antes de puxar toda a linha. Assim fica melhor para você introduzir a agulha na base da folha. Vou fazer novamente, olha, antes de eu puxar toda a linha, já saio com a minha agulha ali na base e faço o margarida. As folhinhas aqui de cima eu fiz da mesma maneira, só que com o verde mais clarinho, a 503. Essas aqui de baixo eu fiz da mesma maneira como eu fiz lá em cima e você vai alternando entre os verdes. Agora, com o 503, o verde mais clarinho, eu vou fazer uma nova carreira de ponto haste até essa segunda parte das folhas. Bem pertinho de onde eu já fiz o outro ponto haste. Aqui eu pulei essa parte do galho, saí aqui em cima e continuei. Aqui já pode arrematar. Agora, vamos fazer a folha maior. Elas são feitas todas do mesmo jeito. Na parte de baixo, você deixa a cor mais escura. E sempre na parte de cima da folha, você põe o verde mais claro. E aí, eu alternei entre os verdes nas folhas. Aqui, eu volto sempre no meio, com a agulha bem inclinada, quase na vertical. Volto no meio e vou ali na extremidade da folha. Um pouquinho mais para baixo, vou na extremidade. Veja que a minha agulha está bem inclinada. E assim eu vou preenchendo a folha. Essas folhas maiores eu fiz com 2 fios em todas elas. Veja bem o movimento que fez esse ponto, sempre do meio para fora. Bem pertinho um do outro e assim ficou o primeiro lado. Agora nós vamos fazer com o verde mais claro a parte de cima. Então, eu começo sempre aqui em cima, vou lá no meio, lá para baixo e continuo. Veja que partindo sempre do meio também nesse lado. Com a agulha bem inclinada. Eu acho esse ponto bem bacana para fazer folha. E fiz assim o outro lado, mais clarinho. Lembre, a parte de cima da folha, sempre mais clarinha, que é onde está incidindo a luz. E agora, com esse lilás, nós vamos fazer o ponto central aqui da folha, onde se uniram os pontos do verde claro com o verde escuro. Eu vou fazer pontos hastes um pouco maiores do que estamos acostumadas a fazer. Agora, eu vou fazer uma série de pontos inclinados também,
no meio da parte da folha, para dar aquele arroxeado que tem na sálvia roxa. Aqui o único cuidado que você tem que tomar é colocar esses pontos na mesma inclinação que estão os pontos em verde. E eu deixo mais na área central. Vou fazer a outra parte da folha da mesma forma. Observe sempre a inclinação que está a linha verde. São poucos pontos, mas já dá esse arroxeado da folha. As outras folhas são da mesma maneira. E aqui com o 3726 e 2 fios, nós vamos fazer a base da florzinha. Aqui são pontos margarida, você já sabe fazer. Então, faz em todas essas bases da florzinha. Só lembrando, voltando lá nas folhas, vai alternando entre esses 3 verdes, esses 3 tons, para que fique um galho bem homogêneo, bem homogêneo, bem bacana, tá? Aqui, então, continuando as margaridinhas. Faz em todas elas. E agora, com a 3836, nós vamos fazer essa partezinha aqui da flor. É o mesmo ponto caseado que a gente já aprendeu nas outras aulas aqui das ervinhas. Nós já fizemos esse ponto, ele parece uma margarida, mas depois você não arremata, você já passa para o outro lá embaixo e volta lá em cima. Eu saí, quando eu comecei a fazer esse pontinho, veja que eu saí, coloquei a minha agulha dentro do margarida, tá vendo? Do ponto margarida, e aí eu comecei o ponto caseado, partindo aqui de dentro. Volto lá dentro e vou seguindo, sempre entrando na laçada. Eu fiz 3 em cada um, e aí, no último, você arremata aqui do ladinho. No pequenininho é a mesma coisa, só que a gente faz um pouquinho menor. Lembrando que eu fiz todos com 2 fios. Vou aqui fazer o último. E prendo o último pontinho aqui do lado. E assim, as florzinhas ficaram prontas. Com o 3836 e agora um fio só, eu vou colocar alguns pontos pistilo. A gente faz como um nó francês e estica ele lá para cima. O nó francês a gente volta bem pertinho, né? Quase no mesmo lugar. O pistilo a gente vai lá para cima para arrematar o ponto. Não precisa fazer muitos, muitos desses pontinhos. Eu fiz em algumas florzinhas só, para dar um charminho nesse nosso galinho. Agora, com essa linha metálica, essa linha você pode também, tem essa alternativa de fazer com a 712 se você não quiser usar essa metálica. Então, eu peguei um fio e dobrei e introduzi na agulha essa dobra, fazendo uma argolinha na outra extremidade, para a gente prender esse ponto, porque essa linha é um pouco chata de trabalhar. E se você fizer nó, é bem capaz dela desmanchar. Então, eu introduzi um pedacinho só no tecido e passei pela argolinha, assim prendi a linha. Vou lá para o direito do nosso trabalho e vou fazer esses pontinhos cruz. Ele é bem fácil. Eu venho de um lado, saio aqui no outro pauzinho e cruzo.
Agora eu vou voltar lá pro avesso para te mostrar como eu arrematei. Então, eu passo aqui por baixo do meu ponto já feito e passo na argolinha. Mas não faz só um, porque é capaz de desmanchar, tá? Então, eu vou de novo, vou passar de novo pela argolinha e vou passar aqui embaixo dos meus fios. Essa linha, ela é bem chatinha de trabalhar, por favor, não me xingue. Mas aqui, olha, eu já fiz a outra argolinha para fazer a estrela principal. Então, eu volto lá no meio. Você tem sempre que ficar ajeitando, porque é uma linha difícil de deslizar. Tá vendo? Aqui eu estiquei a minha linha e eu vou ajeitar. Veja que ela não desliza por igual, por isso que eu falo que é uma linha bem chatinha. Mas como nós vamos usar em pequenos pontos aqui, eu achei que não tinha problema. Mas de qualquer forma, se você não quiser usar essa com brilho, usa 712, que também dá um efeito bacana nas estrelinhas. Eu aconselho você a fazer sempre a argolinha em cada pontinho que fizer, cada estrelinha que fizer aqui nesse trabalho, porque mesmo que você use outra linha maior, porque senão ela desmancha, essa linha não segura muito bem os nozinhos. Aqui já está pronto, vou te mostrar como eu fiz o nozinho francês. Eu fiz a mesma argolinha lá no avesso, vou fazer 2 voltinhas, volto quase no mesmo lugar, mas não no mesmo. E puxo, arremato da mesma forma, lá para baixo. Aqui para fazer o chãozinho, eu usei essa cor marronzinha 3860, 2 fios e o ponto haste, que você já sabe fazer. Então, vou fazer rapidinho aqui só no começo para relembrar. E faz da mesma forma até o fim. Agora, para fazer esses matinhos, eu alternei entre os 3 tons de verde, com um fio só. E é muito fácil, é só fazer pontinhos retos. Você pode acrescentar mais matinho, não precisa ser só o que eu coloquei no risco. Então, você faz um pouquinho com uma cor. Aqui eu comecei com uma mais escura e fui colocando os mais claros por cima. Esse daqui já é o tom mais claro de verde e eu pego agora, dessa vez, abaixo da linha do chãozinho. E vou pondo esse mais claro por cima dos outros. E com a cor 938 e 2 fios, nós vamos fazer as letras com o ponto haste. Eu já ensinei mais detalhadamente lá no primeiro vídeo dessa série. Eu vou deixar aqui no card para você assistir de novo ou ver pela primeira vez como que eu fiz essas letras. Elas são todas com ponto haste e lá no primeiro vídeo, o do alecrim, eu mostrei com mais detalhes as letras. Terminamos assim essa aula de hoje, plantando mais uma sementinha no jardim dos nossos corações. Amor e luz, namastê!